A gente vai se conectar agora com Patrícia Vasconcelos, nossa correspondente internacional, falando direto de Washington. Lembrando que os assuntos que você está encontrando aqui, você vê também no nosso site sbtnews.com.br. Patrícia, minha amiga, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Jesus, boa tarde para você. Sempre um prazer falar com todos que acompanham o Poder Expresso aqui no SBT News. Boa tarde. Todo mundo falando de supostas fraudes nas eleições da Venezuela, a posse de Nicolás Maduro, e nem tanta gente assim falando sobre as suspeitas que recaem sobre ele por parte do governo dos Estados Unidos, que ele teria facilitado o trânsito internacional de drogas. Explica pra gente essa história e essa informação que acaba de chegar também de que a recompensa, né, que possa, para alguém que possa fornecer informações que levem à prisão de Maduro, já alcançando agora 25 milhões de dólares. É isso, Jesus, como você bem pontuou na abertura, né? Em 2020, o Departamento de Justiça americano, com sede aqui na capital americana, Washington, indiciou Nicolás Maduro em um processo que investiga o tráfico internacional de drogas, e ele, a partir daquele momento, há então 5 anos, ele foi indiciado nesse processo como responsável pela entrada, né, de entorpecentes aqui nos Estados Unidos. Essa recompensa já existia, essa oferta de recompensa já existia. É comum que os Estados Unidos ofereçam recompensa em dinheiro, né, para acusados em processos criminais, para réus em processos criminais. E nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, o anúncio dessa recompensa subiu para esse valor anunciado aí por você, que equivale a 152, 153 milhões de reais. A grande dificuldade, né, Jesus, é como tornar na prática, efetuar esta prisão, uma vez que Maduro, hoje, né, ele recebeu aí mais uma vez o terceiro mandato no resultado de umas eleições que foram questionadas por boa parte do mundo, com o resultado visto como fraudado, inválido, sem validação, né, legal. O Instituto Carter, que fica aqui nos Estados Unidos, aqui na capital americana, enviou para Caracas, em julho do ano passado, quando as eleições aconteceram, observadores internacionais que consideraram todo o processo eleitoral frágil, fraudulento, pelo fato de eleitores terem sido coagidos, integrantes da oposição venezuelana que foram inabilitados, e consideraram também que a contagem de votos não reflete a realidade. Patrícia, qual a análise que você faz sobre a posse, a cerimônia ali de posse de Nicolás Maduro? É uma posse sem reconhecimento internacional, sem validação internacional. A gente vê pelo esvaziamento da representatividade de líderes internacionais. Os únicos que estiveram presentes, né, foram os presidentes de Cuba e da Nicarágua. Alguns países enviaram representantes políticos, como a Arábia Saudita, por exemplo, e a Rússia também. México, Colômbia e Brasil enviaram representantes diplomáticos. Então, a análise é de uma cerimônia sem validação internacional, né? A gente vê realmente um esvaziamento desse apoio e um isolamento cada vez maior de Nicolás Maduro, mas que tem grande apoio interno. Ele ainda, né, tem um apoio militar, também dos líderes da Suprema Corte, que foram indicados por ele, do Conselho Nacional Eleitoral, e justamente por isso Washington, conjuntamente com a União Europeia e com o Reino Unido, sancionaram nesta sexta-feira, como uma sanção conjunta, pessoas que têm cargos chaves nessas instituições, acusando essas pessoas que são ligadas a Nicolás Maduro de destroçar, né, ou invalidar a democracia venezuelana. O chefe ou o líder também da maior empresa, da empresa petrolífera estatal venezuelana, também foi sancionado. Essas pessoas não podem mais acessar os ativos e imóveis nos países que fazem parte desse grupo que se uniu, incluindo aí, repito, Estados Unidos, União Europeia e também Reino Unido.
que você faz sobre a postura de Nicolás Maduro em meio a essa posse e o início de mais um mandato. A análise de Nicolás Maduro, bom, ele tem a certeza, né, de que seu poder é inabalável no discurso de, entre aspas, né, posse, porque não houve validação dos organismos internacionais e tampouco de grande parte da população que organismos internacionais afirmam com razão que Edmundo Gonzalez foi o vencedor. Ele, nesse discurso, ele, enfim, afirma que ele não está ali por decisão de governos estrangeiros ou de líderes estrangeiros, mas pelo desejo da população. A realidade é que as atas eleitorais, né, as atas que comprovam o resultado das urnas eletrônicas, ao fim, elas nunca foram apresentadas pelo Conselho Nacional Eleitoral, órgão venezuelano que equivale ao nosso TSE aí no Brasil. Então, nunca houve esta apresentação para comprovar o resultado e a contagem feita por pessoas, por venezuelanos e também corroborada por observadores internacionais. O Instituto Carter é um instituto muito renomado aqui nos Estados Unidos, e essas pessoas estiveram lá, inclusive, a convite, né, de Nicolás Maduro, e eles afirmam que não é possível comprovar esses números. Edmundo Gonzalez teve que deixar a Venezuela em setembro do ano passado, porque corria risco de ser detido. Ele, inclusive, foi recebido aqui em Washington há algumas semanas pelo presidente Joe Biden, que reconhece Edmundo Gonzalez da oposição como presidente eleito venezuelano. Nicolás Maduro, no discurso, respondendo sua pergunta, Jesus, ele tem a segurança de que continuará no cargo por mais 6 anos, lembrando aí que ele foi eleito pela primeira vez em 2013, depois da morte de Hugo Chávez. Hugo Chávez foi eleito, mas faleceu vítima de câncer, e aí aconteceram as primeiras eleições em que Maduro foi candidato contra Henrique Capriles e segue no poder desde então, indo aí para o terceiro, entre aspas, mandato. Esse é o que esperar da oposição na Venezuela. E a gente se recorda aqui que ontem teve um episódio muito marcante, né? A prisão de Maria Corina Machado. E ali o mundo todo voltou os olhos para esses protestos que aconteceram, que antecederam a posse de Maduro e aquela suspeita imediata, né? Bom, o que será? Para onde será que ela vai? Vai ficar presa agora? Vai ficar atrás das grades? Falta transparência ali por parte da segurança pública, da justiça. Mas acabou depois ela sendo liberada, né? Teria sido então, quem sabe, não sei se você concorda comigo, um recado para a oposição. Como que a oposição recebeu esse recado e qual deve ser a postura esperada por parte da oposição de agora em diante? Maria Corina Machado segue sendo o nome mais expoente da oposição presente hoje na Venezuela, né? Há outros nomes que acabaram deixando a Venezuela porque havia risco de prisão ou porque estavam presos. É o caso do Leopoldo Lopes, que liderou o movimento chamado A Saída em 2014. Eu, inclusive, estava lá, a gente cobriu pelo SBT esse momento. O Leopoldo Lopes foi preso em 2014, ficou muitos anos preso e acabou fugindo da Venezuela e agora está no exílio, né? Ledesma, que foi o prefeito de Caracas, também teve que deixar o país. Henrique Capriles, que concorreu com Maduro em algumas eleições, me parece que era um nome que ainda acreditava nesse processo democrático, se apresentou ali para concorrer com Nicolás Maduro, mas agora ele não concorre mais. Maria Corina Machado foi inabilitada, foi impedida de concorrer e participou desse ato, né, essa manifestação na véspera da posse de Nicolás Maduro e acabou detida. Logo depois dessa informação dela ter sido detida, houve um vídeo que foi divulgado pelas redes sociais de uma pessoa que realmente o rosto parecia ser de Maria Corina Machado, mas não havia comprovação da veracidade desse vídeo. Alguns falavam que poderia ser inteligência artificial, mas pessoas que trabalham com Maria Corina Machado afirmam que esse vídeo é verídico e que ela foi solta pouco tempo depois. Respondendo à sua pergunta,
a oposição venezuelana hoje encontra-se fragmentada, Jesus, e muito frágil, né? Porque há um risco real de perseguição, né? Um risco de atos violentos, de possíveis prisões. É um ato de coragem quem permanece hoje em Caracas, assumindo esse papel, né, de oposição, e Maria Corina Machado ainda é um desses nomes que está por lá, mas sem efetivamente ter algum poder. Edmundo Gonzalez, como eu disse, já não está no país, né? Já está no exterior, porque havia risco de que ele realmente fosse preso. Patrícia Vasconcelos falando diretamente de Washington, nos Estados Unidos, minha amiga. Muitíssimo obrigado pela participação. Um ótimo final de semana para você.